Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, mais um dia estamos aqui no nosso devocional, lendo um pouco mais da palavra do Senhor e também aprendendo um pouco mais. Isso é pregando sem púlpito. Convido você a estar juntamente conosco neste momento, parando um pouquinho para meditar, no texto de hoje. Estamos aí com um propósito de 31 dias, é o tema nosso, 31 dias com Jesus, o pão da vida. Hoje quero trazer um texto que está em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12, verso 39 em diante, que diz assim: Com a massa sem fermento que havia levado do Egito, assaram pão achatados, ou pães asmos. A massa era sem fermento, pois foram expulsos do Egito com tanta pressa que não tiveram tempo de preparar alimento para a viagem. O verso 40 diz assim: O povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. Texto interessante, e mais uma vez vem aí falando sobre pães, na palavra do Senhor, e a gente vai estudar um pouquinho, sobre esse texto. Refletindo sobre esse texto que eu li, nós estamos agora no livro de Êxodo, nós estamos percorrendo pela palavra do Senhor, nós estamos vendo durante essa semana o Deus que provê o pão, o Deus que traz a provisão sobre as nossas vidas. E nesse livro de Êxodo, a gente vê o povo de Israel, exatamente a nação que descendeu de Jacó, como nós vimos ontem, o povo de Israel vivendo um período de 430 anos no Egito, e nesse tempo, 430 anos, eles foram escravizados pelos egípcios, e ali o Senhor veio trazer liberdade e libertação sobre ele. Deus proveu uma forma, Deus estruturou um homem através da vida de Moisés para trazer liberdade a esse povo que estava cativo. E nesse texto traz um ensinamento, um ensinamento tanto quanto interessante para as nossas vidas, a forma que Deus dá uma estratégia nova para o povo de Israel, esse povo que estava saindo do Egito, esse povo que viveu podemos dizer assim, uma geração, realmente viveram um bom período, quase 460 anos no Egito. Só que a partir do momento que Deus resgata eles, tira eles do Egito, Deus já começa a dar uma nova estratégia, dar uma nova direção, dar um novo hábito para eles. Eles tinham o hábito de comer o pão comum, pão com fermento, e ali Deus deu uma direção para eles fazerem pão asmo, o pão sem fermento. Nós vemos como pão asmo em algumas leituras, em algumas versões, como nós também vemos pão sem fermento. E a Bíblia ela vai relatar, vai especificar. É muito interessante isso, porque a Bíblia ela vai relatar a forma e o porquê eles foram comer isso dessa forma. No versículo 38, no versículo 38, não, 39 mesmo, aqui na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Os israelitas fizeram pão sem fermento com a massa que havia levado do Egito, pois os egípcios os haviam expulsado do país tão de repente que eles não tinham tido tempo de preparar comida, nem de preparar massa com fermento. Como é interessante esse texto, e como o Senhor vai começar a ensinar, o Senhor vai começar a mostrar esse povo, o povo que está saindo do Egito. É a forma como Deus mostra, Deus dá uma estratégia nova em um tempo novo. Exatamente isso que bateu muito, refletiu muito no meu coração, lendo esse texto hoje. Deus dá uma estratégia nova em um tempo novo. Eu não sei qual tempo você tem vivido, eu não sei a forma que você tem se achado nesse momento, eu não sei se você tem vivido numa nova direção de Deus para a sua vida, e muitos de nós estamos vivendo isso, uma direção de Deus diferente da que nós estamos acostumados para as nossas vidas,
E é muitas das vezes nesse lugar, nesse momento que a gente começa a viver uma experiência nova, a gente não consegue entender, ou melhor, quando a gente começa, é exatamente nesse tempo, quando a gente começa a ter um novo tempo, quando a gente começa a viver uma nova temporada, nós temos que viver também com novas experiências, ter também, né, novas estratégias, e é isso que o Senhor provê para as nossas vidas, uma estratégia no tempo, né, novo, um tempo de novidade para as nossas vidas. E o nosso Deus é o Deus que dá a estratégia certa. Esses homens, eles foram expulsos do Egito, eles foram, né, colocados para fora do Egito, e ali eles não tinham preparado comida e alimento para a viagem. Só que o Deus, que é Deus provedor, o Deus que cuida, né, dos mínimos detalhes, dá uma estratégia no tempo certo para a vida deles, né, dá uma estratégia no tempo exato. Ou seja, é o Deus que dá a receita, Ele é o Deus que dá, né, a direção para as nossas vidas. Independente de qualquer situação, né, creia que neste dia o Senhor está te dando uma estratégia nova, o Senhor está te dando, né, uma direção nova para a sua vida, o Senhor está te dando, né, novas habilidades. É isso que o Senhor está te dando hoje, uma habilidade nova para viver neste novo tempo que Ele está inaugurando sobre a sua vida. É um tempo de liberdade, um tempo de estar fora do Egito, um tempo de estar fora da escravidão do Egito. É um tempo de liberdade em Jesus, que é exatamente isso que Jesus tem para as nossas vidas, liberdade. Através da morte e do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, morte e ressurreição, nós temos liberdade em Cristo. Nós somos livres em Cristo, né? E é Ele que é o pão da vida para as nossas vidas. Foi Ele que ali na Santa Ceia, né, partiu o pão asmo, o pão sem fermento, né? Que ali o fermento, a gente vai estudar um pouquinho mais, ver um pouquinho mais sobre, né, a questão do pão sem fermento. Por que sem fermento, né? Porque na Bíblia é tido o fermento como algo, né, é tido como um pecado. O fermento, onde tem uma massa levedada, é uma massa, né, até a Bíblia vai relatar sobre o fermento dos fariseus, né, a questão do pecado. De certa forma é algo impuro, né, de certa forma na linguagem bíblica. E ali, né, Jesus ele vem nos ensinar, ele vem nos mostrar, e ele vem também nos ensinar através da Santa Ceia, nos mostrando, né, a necessidade de uma vida separada do tempo do Egito, né? Viver uma vida sem negociar com o Egito, uma vida sem lembrar do Egito, né? Com uma estratégia nova, um novo tempo, uma estratégia nova para as nossas vidas. É assim que Deus quer que a gente vivamos, né? Muitas das vezes Ele nos leva para um novo tempo e nos permite dar, né, um momento de reflexão, um momento de olhar o que nós temos vivido e olhar para trás, perceber o que temos vivido, e às vezes a gente se questiona, se pergunta, mas Senhor, por quê? Mas Senhor, como? Mas Senhor, para quê? Esse novo tempo que o Senhor tem te dado é a liberdade nele, é viver livre nele. Os egípcios ali, em algum tempo, eles questionaram e indagaram Moisés. Moisés, trouxeram nós porventura para morrermos aqui nesse deserto? Mas só que o Deus que levou eles para aquele lugar é o Deus que mandou maná do céu. É o Deus que mandou, né, a provisão para eles. E é exatamente o que Deus vai mandar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ele vai mandar a provisão necessária sobre você. Receba o maná do céu, receba, né, a provisão necessária. Vamos refletir nesse dia de hoje e trazer a nossa lembrança, a nossa memória. Algo assim como o fermento ali na vida dos israelitas, né, saindo do Egito. Algo que assim como o fermento que era necessário, né, ser deixado para trás. Que a gente possa refletir sobre isso. Será que tem algo na minha vida que é necessário eu deixar para trás? Será que tem algo, né, que é necessário eu abandonar para realmente alcançar a liberdade em Cristo? Que você possa trazer essa reflexão sobre a sua vida e possa entender, né, que algumas situações, algumas estratégias que Deus nos dá, algumas, né, afastamentos, né, até mesmo isso, né, alguns afastamentos. Às vezes Deus nos muda de lugar, às vezes Deus nos coloca, né, realmente em um novo tempo, em um novo lugar, em uma nova era, né, para viver o melhor dele. E às vezes os afastamentos é a mão do Senhor cuidando das nossas vidas, né? Muitas das vezes situações que a gente olha assim e parece que não foi para melhor, né? Os israelitas podiam olhar ali para aquele pão, né, como a Bíblia vai falar aqui, na versão NVT, né, nova versão transformadora,
pão achatado. É um pão, né, realmente sem fermento nenhum, a massa, e ele era achatado, né, e assado de um lado e do outro. Era um pão rápido de se fazer, né, já tive a experiência de fazer esse pão, tenho a receita de fazer esse pão. E ele é rápido, só que ele é uma forma diferente, ele fica diferente a massa dele, né? Mas só que aprenda que na estratégia que o Senhor te dá, na nova estratégia que o Senhor te dá, né, é nele que você vai alcançar, né, a sua felicidade, é nele que você vai encontrar a sua liberdade, né? O pão que traz libertação para as nossas vidas é o Senhor Jesus. Ele continua sendo e ele é o pão da vida para as nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo, né, por este dia e também por esta palavra. Que a gente possa, né, buscar sempre a direção do Senhor para as nossas vidas. Senhor Jesus, eu entro agora em Tua presença, te louvo, te rendo graças, Senhor Jesus, por cada um que está aqui ouvindo. Que o Senhor possa direcionar essa mensagem, esse vídeo a cada pessoa que necessita ouvir essa palavra, que necessita, Senhor Jesus, de uma direção. E neste momento, Senhor Jesus, nós possamos entender que há momentos de deixarmos para trás o fermento, há momentos de deixarmos para trás, Senhor, o tempo do Egito. E que nesse momento, Senhor Jesus, a Tua graça nos alcance e nos faça compreender a Tua vontade. E que nós venhamos viver no novo tempo com a Tua nova estratégia, os novos hábitos que o Senhor tem para as nossas vidas, e de uma forma completa no Senhor. Porque o Senhor tem uma vida, né, tem uma promessa de vida eterna e uma vida abundante na presença dEle para as nossas vidas. E, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado, eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado e tem feito a Tua vontade nas nossas vidas. Continua cuidando, continua exalando, continua nos direcionando. Desde já, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer e te bendizer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que você possa compartilhar esse vídeo com mais alguém, né? Estamos aqui pregando sem culpa de volta, né? E estamos vivendo aí essa nova temporada. Deus vai nos dar graça, continuar vivendo, né, a vontade dele para as nossas vidas e que Deus possa prover sobre a sua vida o pão necessário, né, a provisão diária, né, e continuar sendo o pão da vida sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe as nossas vidas, Deus abençoe cada um e que Ele continue cuidando das nossas vidas em nome de Jesus. Amém?